Olá, caros cursistas do curso Técnico em Biblioteca do Profissionário Ensino à Distância. Trabalharemos hoje a unidade 5 do módulo 5, Educação, Sociedade e Trabalho. Na unidade 5, a gente vai trabalhar a reestruturação capitalista, reforma do Estado e o mundo do trabalho, ok? Então, observaremos alguns pontos relacionados a esse mundo do trabalho. No mundo do trabalho, a gente observa que o trabalho ele diferencia o homem dos outros animais. De uma certa forma, o homem ele já é diferenciado dos outros animais por trabalhar e os outros animais não trabalham. Ok. Ponto 2. O trabalho em sociedades anteriores à burguesia capitalista. Os trabalhos desde a sociedade anteriores e à burguesia já tinha aquela burguesia capitalista, né, as classes altas e as classes médias e as classes baixas. Então, esse trabalho, ele já vem desde o início com essa sociedade, nessa, né, pirâmide. Agricultura, superação da vida nômade e vida sedentária. A agricultura, ela se modificou muito no passar dos tempos, né? Porque antes essa agricultura, ela era realmente através dessa vida nômade, né? As pessoas caçam, as pessoas viviam da caça, da pesca, dentre outros. E passou-se a vida sedentária, né? As pessoas já começam a comercializar essas caças, começam a comercializar essas pescas. E hoje as pessoas trabalham também em cima dessas fontes, né, de trabalho para se tornar diferenciado dos outros animais ou no mundo do trabalho. Não há propriedade privada, cooperação e satisfação das necessidades. Não há. Essa propriedade ela é privada de forma satisfatória com as necessidades de cada um. E as civilizações? A gente observa que as civilizações, de acordo com o nosso módulo 5, elas têm as atividades agrícolas e pastoris, né? Ou seja, as atividades daquelas pessoas daquela época se dividiam entre atividades agrícolas, o campo, a roça, as plantações e as pastoris, o pasto, né? Cuidar dos animais. Como também um pequeno grupo assume os excedentes produzidos e a posse das terras mais férteis. Ou seja, grupo esse que se tornava a classe burguesa, né? Que tinha a posse daquelas terras, ou seja, as pessoas trabalhavam, os proletariados trabalhavam para esses burgueses que tinham a posse daquelas terras. E as diferenças sociais e econômicas, propriedade privada e das classes sociais, né? Porque existiam essas diferenças sociais, elas existem desde o início, com essas pessoas, as escolas mais ricas, escolas mais pobres, da mesma forma as fontes de trabalho, os trabalhos mais, né, promissor, outros não, uns trabalhos mais dependiosos da agricultura, outros mais excessivos às indústrias. Então existem essas classes sociais. E o escravismo? O escravismo ou civilizações antigas? O escravismo ele vem lá da época dos egípcios, os gregos e os romanos. Desde essa época acontece o escravismo na nossa sociedade. E o feudalismo? O feudalismo do trabalho escravo para a exploração do trabalho servil, que vem lá da Europa, desde o século V até o século XV, né? A gente observa muito esse trabalho escravo, que é o considerado feudalismo. E as relações sociais no modo de produção capitalista? Essas relações sociais, nessa produção capitalista, os meios de trabalho são privados, ou seja, as terras, as fábricas e o comércio são para os senhores burgueses. E as relações sociais da produção é baseada na exploração do trabalho alheio, né? O trabalho da classe mais baixa, ele era explorado. Ele era realmente, né, explorado para esses burgueses, ou seja, o trabalho alheio. A produção visa lucro em detrimento da satisfação das necessidades da sociedade. De acordo com a produção, essa sociedade vai se satisfazendo de suas necessidades. Quanto mais o proletariado trabalha, mais a sociedade se satisfaz com aquele trabalho, ou vice-versa. Mas o proletariado ele tem que realmente, as classes baixas, trabalhar para a sociedade se, né, satisfazer diante de suas necessidades. A administração da fábrica, o controle de processos produtivos, né? Também nas administração das fábricas a gente vê esse excedente questionamento na produção, tem que trabalhar mais, tem que fazer mais, tem que dar, né, o seu sangue por aquele trabalho para que as fábricas cada vez mais gerem,
né? Aumentos no seu capitalismo, como também emprego, de certa forma. Reforma a alienação. Na exploração do trabalho humano, aumenta a eficiência e a eficácia na produção de bens. Quando começou essa reforma do trabalho humano, ou seja, aí começou a pensar na eficiência desse trabalho humano. Para que essa eficiência tem que acontecer? Por que é eficaz a produção de um bom trabalho? Então aí entra os profissionais qualificados, os profissionais qualificados que estão lá inseridos no mercado de trabalho através de curso, através de técnica, através de prática, para exercer com eficácia essa produção e esse bem de produção para as fábricas ou para as indústrias de um modo geral. A gente observa o Frederico Taylor. Ele era engenheiro inglês, né? O objetivo maior dele era na administração, seria garantir ao mesmo tempo o máximo de propriedade patrão e empregado. Ele administrava, ele observava a questão da administração das empresas, mas também ele observava essa questão trabalho ou empregado, patrão, quais são as qualificações, quais são os benefícios de um empregado, como também de um patrão. Então, ele estava sempre procurando fazer a administração de uma empresa de uma forma balanceada ou mostrar isso para a sociedade de uma forma balanceada entre patrão e empregado. E o Fordismo? O Fordismo, a gente observa vários pontos desse Fordismo. Frederick Taylor e Eric Ford, eles diminuíam, né, o tempo da fabricação das mercadorias dos veículos. A redução dos custos, diluição de custos fixos, grande quantidade de mercadoria produzida, a linha de montagem, acelera o processo produtivo das fábricas, o respeito à hierarquia, obediência ao chefe, a disciplina rígida no modelo de integração vertical, a decisão de cima para baixo, a centralização do poder. A gente observa que, de acordo com essa diminuição do tempo nas fábricas, ou com a redução dos custos, as fábricas elas foram cada vez mais produzindo, né, de forma mais rápida, mais constante. E com a elaboração desses projetos, ou dessa administração que foi desses dois rapazes, o Taylor e o Ford, eles começaram a desenvolver essas práticas dentro de suas próprias empresas, da Ford, né, onde eles tinham o maior número de produção dessas pessoas que ali trabalhavam para ele ou nas indústrias deles mesmos. Ok. Aí trabalhando, observando-se nesses trabalhos, a gente observa o toitismo, né? O toitismo foi implantado lá no Japão, na época de 1950, graves problemas sindicalistas, demitindo presos e assassinatos. Houve problema na época do toitismo, mas a criação de sindicatos para dividir a classe trabalhadora. Com esses problemas desses sindicalistas, houve preso, houve assassinatos, porque tinha revoluções. Tinha manifestações naquela época, já desde 1950, desses trabalhadores. Então, com essas revoluções, houve alguns, né, tipos de acidentes graves com relação a essas pessoas, ou seja, imprevistos, né? Mas começou o sindicato, começou a pensar no sindicato, o sindicato dessa classe, o sindicato que vai defender essa classe dos trabalhadores. E com isso, aumentou a lucratividade das empresas, porque o sindicato ele estava ali observando, vendo, verificando se o trabalhador está trabalhando ou não de forma correta, né, para reivindicar se necessário for. E com isso foi formado-se o just in time, produzir o necessário na quantidade necessária no momento necessário. Olha só, produzir o necessário na quantidade necessária, no momento necessário. Então, o trabalhador, de forma alguma, ele produzia mais. Ele não era escravo. Era escravo, mas não tanto quanto antes do seu trabalho. Como também não passava do seu tempo e a quantidade certa de cada dia de trabalho. E com isso também observa-se as ilhas de produção. Nessa ilha de produção, os equipamentos eram mais modernos, né? O trabalhador ele já passou a trabalhar em equipamentos modernos, equipamentos de alta tecnologia. Então, o trabalho braçal, aquele trabalho mais grosseiro, já diminuiu muito com a ilha de produção. E observa também o círculo de controle de qualidade, que é a falsa impressão de participação decisória.
cumplicidade com a empresa. A falsa impressão de que está tudo bem. O empregado, ele não precisa mais fazer isso. Ele não precisa ser cúmplice daquela empresa em determinados pontos, porque já tem a classe dos trabalhadores que ali o defende. E a reestruturação capitalista. A crise do estado de bem-estar social, a doutrina neoliberal, o Estado forte, quebrar o movimento sindical e garantir a estabilidade monetária, Estado rigoroso no controle dos gastos sociais e tímido na intervenção econômica, Estado é ineficiente, o livre mercado é que assegura o bem-estar. Então, observando essa reestruturação capitalista, a gente observa esse Estado forte, rigoroso, ineficiente e de bem-estar com a sociedade. Nos pilares do neoliberalismo, a gente observa 3 pontos importantes para esses pilares, para que eles possam acontecer, para que eles possam se desenvolver de forma eficaz, de forma correta. A gente observa a privatização de empresas públicas, né? As empresas públicas começaram a ser privatizadas pelo governo. A gente observa também a desregulamentação das atividades econômicas e sociais. A gente observa a destruição das políticas sociais, educação, saúde, habitação, seguro-desemprego para todos. Como também observamos o neoliberalismo, tem aumentado as desigualdades sociais. Nesse neoliberalismo, aumento dessa desigualdade de uma forma constante. Sociedade e educação no Brasil. Com essa sociedade e educação no Brasil, a sociedade brasileira ela vem desde 1550 a 1850 com a educação elitista, produção mercantil escravista. A elitista é aquela época em que a produção era através mesmo dos escravos, da escravidão. E já de 1850 a 1980, a gente observa a educação seletiva. Ou seja, na educação seletiva, o capitalismo agrário, capitalismo, já existia capitalismo industrial, já existiam as indústrias. E em 1951, a produção pobre alcança uma maior escolaridade do 2º grau. Mudou-se, né? Essa sociedade se transformou já desde 1951. Aquelas pessoas pobres da roça, que trabalhavam no campo, que trabalhavam na parte civil, que trabalhavam nas fazendas, cuidando do gado, dos pastos, elas já passaram a ir para a cidade, já passaram a ter direito à escola, de modo geral. E a classe média? A classe média, ela refugia-se na rede privada, buscando ocupar os melhores cursos nas universidades, cursos profissionalizantes para as classes populares. Em 1980, até os dias atuais, presença do Estado nos gastos públicos, luta por uma educação democrática, implementação das reformas neoliberalismo. Então, com essas classes, a gente já observa que mudou bastante a educação, de um modo geral, do neoliberalismo. Sociedade e educação no Brasil. A sociedade e educação no Brasil, desde 1990, as populações pobres, urbanas e rurais conquistaram acesso ao direito à educação, direito garantido na Constituição de 1988. Os trabalhadores tentam acessar as universidades. As classes médias e altas resistem aos movimentos sociais, negro, índio, brancos, pobres, que cobram políticas de cotas para ingresso nas universidades, né? Então aí começou a transformação. Se só as classes altas poderiam entrar nas universidades, porque se refugiam-se nas escolas, das melhores escolas já iam para as universidades, ou seja, tinham o direito de fazer um curso superior, de se formar, de se qualificar cada vez mais, por que não? As classes pobres, né? As classes médias. Por que essas classes também não podiam? Então começou novas manifestações dessas classes médias para que negros, índios, brancos e pobres pudessem também entrar e fazer parte das cotas das políticas no ingresso das universidades. E conseguiram, né? Conseguiram. Hoje a gente sabe que as universidades têm o direito de disponibilizar as cotas para essas pessoas. A educação no contexto neoliberal. As formas neoliberais atingem o ambiente escolar, diminuição do número de funcionários, condição de trabalhos precários, diminuição do salarial, manutenção de relações autorais no interior da escola, conquistas ameaçadas, redução do quadro de servidores. Os trabalhadores da educação cobram
o seu reconhecimento como profissional da educação. Educação de fato, direito de todos, para todos, né? De uma forma de modo geral. E o papel, o compromisso social dos trabalhadores na educação. Com esse compromisso social dos trabalhadores na educação, a gente observa a visão funcionalista, a visão crítica desse papel, ou seja, desse compromisso desses trabalhadores. Na visão funcionalista, a gente observou, de acordo com nossos estudos, de acordo também com o nosso módulo 5, Educação, Sociedade e Trabalho, que a sociedade necessita apenas de algumas reformas. O seu papel na escola será de trabalhar para a conservação da sociedade, do jeito em que está, com poucas mudanças, né? Ela se transformou, ela mudou, mas ela ainda está devagar. Ela precisa crescer, ela precisa aumentar essas mudanças cada vez mais. E na visão crítica? Na visão crítica, a gente observa que a escola desempenha um papel importante na construção de uma nova sociedade, né? Quando ela critica, quando ela vai atrás, quando ela observa, quando ela faz, mas mostrando como são produzidas funções sociais, né? Estabelecendo relações democráticas, formando os intelectuais orgânicos para trabalhar por transformações sociais radicais. E você pode contribuir para esse papel transformador da escola, certo? Assumindo de voz ativa no meio em que você vive, ou seja, no meio social, na escola em que você se encontra, na sociedade em que você está inserido, essa complementação, pedindo, fazendo movimento, fazendo questionamento sobre esse papel de transformação da sociedade, de um meio, de um modo geral, para cada vez mais melhor, ok? Então, a gente observa que você pode contribuir para esse papel transformador da escola, assumindo com voz ativa no seu meio social, o meio em que você vive. Então, caros cursistas, finalizemos aqui a unidade 5 e também o módulo 5. Né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, despertado esse saber sobre a nossa sociedade de modo geral, com essa educação, sociedade e trabalho, que foi o modo que nós acabamos de trabalhar. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.